Vamos começar? Vamos, lógico, fica à vontade. Aqui. Vou usar a panela fria, tá? Vou colocar aqui, ó. A gente tem Creme de leite. creme de leite, mais ou menos meio litro. Sim, pode ser meio litro para 75 de leite. Meio litro de creme de leite. Aí, aqui para meia xícara de leite. Isso. Meia xícara mais ou menos de leite. De leite, exato. Então, creme de leite. Pode ser o creme de leite de caixinha. Perfeito. Se for de caixinha, pode colocar 2 caixinhas ou dar 400 É. gramas, vai dar certo a receita. Também dá certo. Aí aumenta um pouco mais o leite. Perfeito. Chega lá, chega lá. Aqui eu vou colocar um pouquinho de essência de baunilha. Essência de baunilha. Quem tiver aquela baunilha in natura, né, Edu? Sim. Também pode usar. Mas a essência ela tem um preço muito mais acessível, né? Perfeito. Uma favinha de baunilha nada tá mais de R$30. É, cara. E dá para uma vez, né? Bom, o importante aqui da panacota, ela não pode ferver de jeito nenhum. Não pode senão ferver. ela vai passar do ponto até da gelificação. Você só Do ponto aquece, da então. gelatina, né? Tem que ser A gelatina você não morna. colocou. Não, agora não. Perfeito. Vou dar uma leve amornada. Você colocou leite, então meio litro de creme de leite, Meio quilo. meia xícara de leite, Certo? aí açúcar, a gente vai usar meia xícara de chá de açúcar. Isso. Perfeito. Edu, se você adoça muito a panacota, tudo bem, favorece um sabor. Mas aí se vem com a calda muito doce, aí acaba ficando um sabor Mas melhor fazer ela neutra Acima, e faz a é. calda que complementa. acima, exatamente. Perfeito. Bom, então eu coloquei o açúcar aqui. Eu preciso tomar cuidado porque eu sei que esse seu fogão é muito forte. Não, pode ir Mas indo, tô de assim, olho tá nele. tranquilo, tá baixinho. Perfeito. Agora a gelatina. Eu vou fazer uma colherzinha disso de sobremesa ou de sopa, Edu? Tem? Pode Sim, ser tem de aqui. sopa mesmo. Ó. Obrigado. Você não usa um pacotinho, você usa... Sim. Aí se tivesse uma balancinha digital em casa é fácil, porque o pacotinho em média vem 12 gramas. Tá. Então pode ser, se eu falei 5 gramas, 6 não ia fazer a Metade. diferença. Faz a metade. do pacotinho, tá bom? Perfeito. Só que o importante é, na hora de misturar, vou pegar um bol aqui um pouquinho Lógico. maior. Aqui, ó, Tó. Porque ele me enganou, peguei ele, ele tá, Não, tem tá aqui, ó. grudado embaixo. tem aqui, ó. Já sei. Pô, obrigado. Aquele bol vem Aquele com é do viu? prato. Aquele é para servir. Pô, bom, Então, aqui, meio ó, pacotinho de gelatina, Meio pacotinho. incolor, sem sabor. sem sabor. Aí você vai entrar com a água e nesse momento, deixa eu voltar aqui, peraí. Acho que eu vou aí. Pode deixar que eu vou aqui. Pode deixar que eu te Ó, se ajudo. você vê que ela já está começando a sair uma fumacinha, pode desligar. Tá. Aqui, então, tem açúcar, creme de leite e leite. Leite e um pouquinho Perfeito. da essência de baunilha também. Perfeito, tá? um pouquinho da essência. Então aqui é importante, na hora de colocar a água, já coloca tudo de uma vez, que favorece a não criar os grumos. Perfeito. E mistura bem. Mistura bem. Perfeito. Se você quiser passar no micro-ondas 10 segundos aqui, ela vai ficar um pouquinho mais lisa, mas se não tiver, também não precisa. Perfeito. E aqui, não deixe, então, muito tempo. É, qual que é um truque, Edu? Se você, ó, começou já a sair uma fumaça na beirada da panela, eu já vou Perfeito. desligar, tá? Perfeito. Se você vê que ao tocar na panela está muito quente, porque já está passando um pouco do ponto. Perfeito. Você Então, tira a panela. Exatamente. Então, do jeito que tá bom. Tira a panela e coloca para cá. Isso. Aí, essa fase aqui é importante, ó, você que está prestando Bem atenção. misturado para mim. Não... Ó, não para de misturar e não aqueça demais a gelatina, que como já está quente, Exatamente. a gente usa o próprio creme para aquecer e diluir a gelatina Exatamente. em todo o doce. E aqui uma quantidade, lembrando, menor do que você usaria para fazer um pudim tradicional. Isso. É? Agora, vou dar uma dica aqui. Eu vou usar esse próprio bowl. Tá. Se o pessoal tem uma dúvida, vamos lá, fica à vontade. Bom dia, Edu. Bom dia, chefe Renato. Bom dia, você de casa. Temos a pergunta hoje, Edu, da Lucélia, de Simões, no Piauí. Ela estava ouvindo vocês falarem sobre a porcentagem de gelatina, né? E aí ela quer saber o seguinte, se ela for usar o leite e o creme de leite light, sem gordura, ele tem menos gordura, então ela precisaria mexer nessa quantidade da gelatina, chefe? Eu entendo que não, sim. Sabe por quê? Normalmente a gelatina você já faz com água, não é verdade? Você Sim. já não tem nenhuma gordura quando você faz aquela gelatina. E a essência da gelatina em pó incolor é a mesma. Ela só não tem o açúcar que tem a outra e a cor, né? E os aromas, é claro, né?
Então eu entendo que a mesma quantidade Não tem problema. não precisaria mudar. O que é típico muitas vezes quando você vai fazer esse doce, vai fazer com o de latinha, que não acontece no light, é tirar o soro. Tem gente que tira. Se você tiver necessidade de tirar, você pode tirar. O light não precisa. Edu, então para finalizar, eu vou com a ponta do dedo aqui. Usa qualquer tipo de bol que você tiver, uma forminha em casa, né? Nós vamos dar uma leve untada, pode ser ou com margarina sem sal ou manteiga sem sal. Margarina, perfeito. Porque senão ela não desenforma depois. Falando nisso, eu acho que a outra que eu trouxe já está na geladeira aqui. Tá. Aqui, ó, olha como ele fica liso e o efeito da gelatina já começa já a sentir, ó. E ele fica lisinho. Então, por isso que o Renato explicou para você não deixar ele quente, certo? Aqui, Edu, se você deixar esfriar um pouquinho, ela já começa a gelificar. Sim, né? Perfeito. Vou pedir uma gentileza, Edu. Sim. Pode entornar ali para mim, que eu vou começar a fazer a calda aqui rapidinho. Perfeito, ó. Aí aqui, ó, a gente vai, tira de um e coloca aqui no outro. E aqui é geladeira. Geladeira, eu diria para você que pelo menos umas 6 horas, né? Para ela ficar bem... Umas 6 horas na geladeira. Se você está com pressa, chegou lá e falou, pô, meu convidado chega em 2 horas. Deixa pelo menos uma meia hora, uns 40 minutos no freezer. Perfeito. Que ela não vai congelar, mas isso adianta muito o processo Perfeito. Do ponto dela. E uma coisa importante, como o Renato explicou, não deixa ferver. Não precisa ferver, certo, Renato? Sim, não. Se ferver, Edu, o que acontece? Ela pode ser que ela não fique gelatificada. Ela está aqui nessa... Se você puder trazer, a gente já desenforma. Está no isopor. Olha que jeito legal. Isopor então, assim eu nunca vi. Essa é uma vantagem. Ó, desse jeito eu nunca vi. Imagina você vai... Eu achei que fosse uma marmita. Achei que você tivesse trazido uma marmita para mim com parmegiana ali, alguma coisa. Ó, o Renato é gente boa, me trouxe uma marmitinha. Ele está preocupado comigo. O Edu vai sair correndo, não vai ter tempo de comer. Então já trouxe uma marmita para o meu amigo. Por que essa marmita? Você quer levar uma panacota de presente? Sim. Aí ela já se desenforma na casa da pessoa. Perfeito. Você vai levar daquele jeito, né? Perfeito. Bom, vou fazer aqui bem rapidinho então, Edu. Açúcar. Vou pôr um pouquinho de açúcar. Não precisa ser muito açúcar. E pode usar fruta congelada, se quiser. Sim, especialmente porque a calda, as frutas vermelhas você acha toda hora. Perfeito. Então, casas especializadas já vendem um mix de amora com mirtilo, com morango. Então perfeito, já compra pode usar todos que fica muito legal. Perfeito. Nós vamos fazer só aqui uma demonstração, né? Ali tem um truque interessante, ó. Você está vendo a panela com um pouquinho de água e o açúcar. O que acontece? Muitas vezes, quando você esquece ali e deixa o açúcar, ele vira um caramelo e aí a calda de fruta perde aquele sabor da fruta, né? O açúcar, ele fica com sabor de caramelo. Para quem não gosta, não faça isso. Já coloca a água na sequência, ou a fruta, não é? Eu deixo ele dar uma leve reduzida, mas não há tanta necessidade. Bom, chegou lá. E é o que você falou, Renato, aí. Pode ser qualquer fruta. Sim, sim. Se você fosse fazer de abacaxi também. Perfeito. Podia bater uma parte do abacaxi, a outra usar inteira, né? Você que está acompanhando a gente, obrigado pelo carinho da sua audiência, pela companhia. Vou deixar aqui para você apoiar se você quiser a colher, tá? Bom, aqui, obrigado. Bom, imagina. Aqui o plano é o seguinte. Aí é só deixar. Enquanto isso, a gente já pode desenformar a nossa, porque eu tenho uma calda pronta aqui já. Perfeito. Ali, ó, quanto mais tempo você deixa a calda, mais consistente ela vai ficar. Menos tempo. Agora, você está na correria, não tem tempo, e você quer fazer, você pode até fazer com uma geleia de fruta de qualidade, não é? Bem observado, verdade. Você sabe que a gente desenvolveu um monte de geleia e você sabe quem gostou da nossa geleia? O pessoal nos Estados Unidos. Olha. A gente vai mandar geleia para lá, da Cedrez, que é nosso parceiro aqui do programa. Muito legal. Importando. Eles gostam muito de fazer as panquecas, né? Os crepes. Deixa eu te falar uma coisa. Tá parecendo uma Maria Mole aqui, do jeito que eu tô olhando aqui, ó. Não vai me perguntar se funciona goiaba. Funciona. Panacota com goiaba. Presta atenção, fica muito bom, não é? Fica também, fica. Edu, então isso que eu comentei com você. Quer virar aqui, ó? A panacota precisa balançar. Se ela não balançar, é porque ela está muito dura, né? Vamos lá. É corajoso. Vamos lá. Põe o prato aí para mim. Você não precisa passar a faquinha em volta, nada? A vantagem de a gente ter o isopor é que a gente pode quebrar o isopor, o ar entra, ela... Se der um pepino, então, quebra o isopor. Quebra o isopor, perfeito.
Gostei da dica, ó. É a primeira vez que eu vejo essa dica na televisão, meu. Eu nunca vi na vida com isopor, confesso a você. Você vem quebrando ela aqui, ela vai... Então se quebrar não tem problema também, ela vira... Claro, claro. Se quebrar... Ela ainda não quis sair, mas Calma. ela vai sair, pode deixar. Tem tempo, deixa Você eu te vai falar uma coisa. rachando. Eu ia fazer um suspense, aí você soltou uma... Volta tudo, volta Não, tudo. não. Brincadeira, ó. O que eu ia te falar? Agora, Edu, o desafio é a gente fazer, como ela é muito molinha, fazer ela vir pro centro do prato. Se a gente não conseguir, Calma, a pode gente fazer brinca tudo com a calma, calda. A tem gente tempo. põe a Pera calda aí. mais pra cá. Quer que eu faça? Você confia no amigo? Bora lá. Mas, ó, antes disso, mostra a maciez O que tá é esse negócio. interessante? Se você vai fazer uma panacota, o Renato falou uma coisa muito importante. Você sabe, Renato, que muitas vezes eu confesso que eu não... A gente está acostumado a fazer, você vai, faz e pronto. Mas você tem uma percepção e falou algo, ó, tem que ir igual caranguejo, meu. Isso aqui, opa, dei uma quebradinha aqui, mas não- dei. A Mas você calda volta. vai cobrir. A calda vai ela cobrir. cobre tudo isso. Aqui, ó, volta pra cá. Ela tá tão molinha, mas isso vai fazer a diferença no final, não é? Sim, sim. Você vai ver que na hora que você passa a colher, você não sente o corte. Parece que você está passando a colher na água. Perfeito. Esse é o ponto É ideal. isso. Edu, claro que nós não vamos usar essa calda, né? Tá, vamos usar ela essa. já está quase chegando no ponto. Aqui mais uns 5 minutos Não, ela deixa ela chegaria aí, lá. não tem problema. E aí, quer Podemos decorar? usar essa. Pode decorar como você quiser, à vontade, ó. Não deixa eu. E ela tá molinha, ó. Você tá vendo aí, Ó, ó? primeira coisa, Olha como ela tá mole. Ela foi feita para quebrar, para quebrar. mas é assim que fica gostosa. Exatamente. Ó, eu já coloquei primeiro cobrindo aquela pequena rachadura, que é normal às vezes rachar um pouquinho. Mas só rachou por quê? Porque eu errei a pontaria do prato, né? Não, imagina. Eu que fui sacolejar ela para pôr ela no lugar. Combina demais com frutas vermelhas, combina com goiabada, combina com... Ó, Edu, eu prefiro não colocar Pêssego, muita não é? calda sobre ela, porque eu acho que a cor É que se dela colocar é ela bonita. funda ali, né? Também, tão né? boa que ela tá, tão molinha que ela tá. Se colocar ela vai afundar ali. Você que está acompanhando a gente, obrigado pela companhia e o carinho da sua audiência. Olha que panacota espetacular, meu. Muito bem, Edu. Fantástica, Agora meu. vamos Muito decorar legal. com uma folhinha. O nosso hortelã. Ó, Fresco. dá uma sacolejada de leve, ó. Olha. Tá, Agora pode. é bem agora mo- acho que ela foi não- feita para quebrar, não Agora é? ela não quebra mais, Tipo, Edu. Vamos ver. parece uma Maria Fazer o Mole, teste. ó. Olha lá, olha lá. Ó. Mas aí que tá o segredo. Eu estava falando que eu não me atentei às vezes que eu fiz para explicar isso que você explicou hoje. Que se exagerar na gelatina, fica muito dura e ela não fica gostosa. Não fica mesmo. E o italiano faz realmente ela mais mole. A gente faz algumas coisas aqui, tipo o manjar. Ele é mais consistente, por bem conta mais, do amido, bem mais, ele fica mais consistente. Quem faz com amido, né? E Sim. quem faz com a gelatina, se você olhar as receitas de gelatina, todas elas têm um pacotinho. Então, assim, eu confesso, não tinha me atentado Edu. a isso. Mas vamos imaginar, fazendo uma pequena continha aí, né? Sim, É sempre 1% do creme de leite. 1% Você tem do creme litro, de leite. Vai fazer 2 receitas, né? perfeito. 1 litro. Aí você coloca 10 gramas da gelatina, ou então coloca, as 12 gramas que vem no pacotinho mesmo, ela vai ficar Perfeito. um pouquinho mais consistente, mas pelo menos você não precisa fazer as contas, né?